Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga completa aqui no canal. Vamos contar duas sagas da HQ da Mulher Maravilha Absoluto. A primeira saga é a saga que acontece no inferno e apresenta o Hades desse universo. E a segunda é a saga do Labirinto, que expande a galeria de vilões da Diana. Escrita por Kelly Thompson, as duas sagas são incríveis, e especialmente a primeira, por causa da arte de Mattia De Lullis. E pessoal, já vai deixando aí o seu bate-like, bate-comentário, isso ajuda demais aqui o canal, fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho. Muito obrigado para você que faz isso, e agora sim, bora começar! Capítulo 1, O Inferno. Na primeira saga, a Diana conseguiu derrotar o Tetracídio, só que não teve nem tempo de comemorar com seus novos amigos, pois uma mão em fogo azul a puxou de volta para o inferno. Quando vemos Diana novamente, ela está ajoelhada diante de Hades em seu trono. O rei informa que ela não pode subir para a superfície, mas a nossa heroína responde que ela pode sim. O Hades comenta que irá em breve entender, mas que nesse momento Diana deve retirar suas armas. E assim, a Amazona retira sua armadura, enquanto sua língua afiada desafia o Senhor das Trevas, que prontamente revida as provocações. Ao tirar os equipamentos, Diana pergunta se agora está melhor para o rei. Só que o Hades percebe que ela não removeu os equipamentos da bolsa mágica. E assim a heroína retira sua espada e os 3 laços que possui. E o laço azul é uma novidade, até então a gente não tinha visto. O que a gente tinha visto era o laço verde, o da submissão, e o laço vermelho, Nêmesis. Hades solicita que um de seus servos lhe traga o laço vermelho, algo que a Diana não recomenda. O coitado do servo leva uma descarga elétrica ao tocar no laço, que só pode ser tocado pela heroína. Hades realmente está impressionado, não só com Diana, mas também com Circe, a mãe dela. Ele quer saber mais sobre do que é feito esse laços Nêmesis. E isso leva a Mulher Maravilha a contar uma história de como a sua mãe pediu para coletar alguns objetos. Temos então um flashback da Mulher Maravilha escalando o Monte Prometeu. A montanha, não por acaso, recebeu esse nome por abrigar o próprio Titã Prometeu acorrentado, e que fica diante de Diana nesse imponente painel. A Mulher Maravilha oferece o seu sangue às deusas Têmis e Dice, para abençoar o seu machado. Ao erguer sua arma, ela pede perdão ao Titã, e em seguida arremessa o machado e acerta em cheio as correntes de Prometeu. Finalmente, Diana explica que o perdão é por não poder tirar Prometeu de sua punição eterna, mas pelo menos ela pode dar um repouso bem-vindo. Então, um pássaro enorme surge. Esse é um dos pássaros que se alimentava da carne de Prometeu. Diana conversa pacificamente com esse pássaro e o convence a não voltar mais ali, juntamente com seus amigos. Tudo isso num esforço para poupar o Titã. O Prometeu fica impressionado com a filha de Circe e bebe da água que Diana oferece. A verdade é que a Mulher Maravilha está ali por um motivo. Ela quer um frasco de seu sangue. Com esse sangue que a Circe pretende fazer o laço Nêmesis. Prometeu aceita dar o seu sangue para ajudar a jovem guerreira, que não se sente digna de tamanha honra. Mas é justamente essa humildade que a faz ser digna aos olhos do Titã. Diana, enfim, aceita o presente e corta um pedaço da mão do Prometeu para coletar o sangue. E além disso, ela fica com um pedaço da unha do Titã e guarda em nome de Hecate. Prometeu ainda tem mais um presente, e grita para uma criatura se erguer em meio à montanha. É o Pégasus, que volta à vida nessa forma esquelética. E lembrando que na mitologia grega o Pégasus surgiu da cabeça decepada de uma medusa. Diana diz que Prometeu não deveria fazer tantas coisas que poderiam irritar os Zeus, mas o Titã se delicia toda vez que o desafia. Finalmente, a heroína retorna para sua ilha, só que dessa vez não a pé, mas sob as asas de um Pégasus. E com isso, voltamos para o presente, com a Diana novamente respondendo de forma firme a Hades. O Lorde não está convencido que o Laços Nêmesis seja formado apenas com sangue de Prometeus. Ele sente que há algo mais. Ele sente a presença de Basilisco, e Diana confirma que matou um, mas não por troféu, e sim por necessidade. O Basilisco foi enviado pelo próprio Zeus. E aqui iniciamos o segundo flashback da história. Mulher Maravilha foi até a caverna do Basilisco para surpreendê-lo. Reza a lenda que apenas olhar para os olhos de um basilisco é suficiente para morrer na hora.
E como a Diana não quer provar essa lenda de forma literal, ela toma uma medida drástica. Ela se cega. A Diana se cegou antes da batalha. A falta de visão não dificultou a luta da heroína, que soube explorar as outras fraquezas da criatura. Basiliscos são sensíveis a odores, e por isso Diana preparou uma poção com um odor potencializado. Isso deixou a criatura em frenesi, e a Amazona aproveitou o momento para decepar sua cabeça. De volta ao presente, Hades fica novamente impressionado, pois Diana matou o último basilisco, e naturalmente ela e Cersei aproveitaram para usufruir do veneno. Toda essa conversa irrita o Hades, que enfim diz que irá aplicar a mesma regra do basilisco a Diana. É revelado que ele capturou a Cersei, chocando Diana, que pela primeira vez não responde de forma afiada ao rei. E agora a gente vai ter mais um flashback da Diana, só que dessa vez com ela criança. Na Ilha Selvagem, a pequena heroína brinca com um dos animais quando surge a deusa Perséfone, e que a convida para conhecer a sua árvore. A criança não acha que essas folhas sejam de fato uma árvore, mas a deusa explica que ainda não, mas logo irá florescer como ela. Perséfone conta que caminha pelo submundo e quase sempre encontra a morte, mas ali, naquela ilha, encontrou um raro espaço com vida verde. Diana mostra o resto de sua ilha para a deusa, em busca de outras árvores, e a deusa decide contar uma história de como virou a rainha do submundo. Importante destacar que a Perséfone, na mitologia grega, é a esposa do Hades. E depois desse flashback, voltamos para os dias atuais. Diana está lutando contra uma quimera na Arena dos Condenados. E quem acompanha de camarote é Hades e a sua esposa Perséfone. A deusa se mostra convicta que Diana vencerá a luta. Temos mais um flashback, focado agora em Cersei, que reza para Hecate em busca de auxílio. Não por ela, mas pela Diana. E por Diana, a Hecate responde que irá atender ao pedido, mas apenas por alguns segundos. A dúvida da Cersei envolve como tirar Diana do inferno, pois isso é considerado impossível para todos que vivem ali. A Hecate diz que há duas formas, uma temporária e outra em definitivo. Só que antes que ela pudesse terminar a frase, a deusa comenta que há olhos por toda parte e precisa ser breve. Antes de ir, ela diz que conseguiu persuadir Hades com uma história diabólica, e que pouco depois ele introduziu uma arena no submundo. Enfim, Hecate sai, e o vento deixado pela deusa leva Cersei até um livro chamado A Dama ou o Tigre, que também leva o nome dessa saga. Nos dias atuais, a Quimera ataca Diana com seu bafo de fogo. Hades e Perséfone discutem sobre a Diana, e para provocar, o rei do submundo pergunta a Cersei se ela quer apostar alguma coisa. Diana está sofrendo bastante na luta, e a sua mãe chora ao vê-la tão machucada assim. Em mais um flashback, Cersei conta a história do livro de antes. Era uma vez, há muito tempo, uma bela princesa, que se apaixonou por um jovem que não era príncipe. Quando o pai da princesa descobriu, enviou o jovem para uma arena. Esse jovem, na arena, encontraria duas portas, uma com uma linda mulher, e a promessa de uma vida feliz. E na outra estava um tigre e a certeza de uma morte. A Diana, ingenuamente, pergunta se o jovem não poderia conversar com o tigre. Mas nem todo mundo tem essa habilidade, fala Cersei. A princesa estava tão apaixonada que ajudaria o jovem a encontrar a porta certa. Só que atrás da porta certa estava uma mulher que a princesa sentia inveja, a ex do jovem que ela amava. E é aí que ela enfrentou um grande dilema: mostrar a porta certa ao seu amado e permitir que ele viva uma vida com uma outra mulher, ou deixá-lo morrer sob o seu amor. No dia da cerimônia, a princesa delicadamente apontou sua cabeça para a esquerda, e assim o jovem seguiu cegamente sua orientação e foi para essa porta. E é aqui que a história termina, o que deixa a Diana criança chateada, porque o final não explica o que aconteceu com o jovem. Cersei fala que poderá ler a história novamente quando ela for mais velha. E de volta ao presente, a luta de Diana com a Quimera continua. Hades segue desfrutando ver a Mulher Maravilha em apuros, e Perséfone o indaga se esse tipo de luta não distrai do evento principal. Só que o Hades vê tudo isso como um grande aperitivo. Agora, vemos a Diana mais velha, e ainda não compreendendo o significado da história do livro. Ela acha que a história tem uma relação de como os deuses decidem o destino das pessoas. Diana reflete sobre a história,
e diz não gostar da princesa. Para ela, a princesa é egoísta em suas ações. No seu entender, ela deveria ser melhor. Mesmo cogitar abandonar o seu amado não é digno de um pensamento de princesa. De volta ao presente, Diana se irrita com a luta e pede que a Quimera desista para poder viver um outro dia. A criatura recusa com um sonoro grito, e Diana entende o recado. Mais um flashback acontece, e agora com a Diana já adulta, trabalhando na ilha. É quando ela tem a epifania de que a história não é sobre ela ser a princesa. E de longe, a sua mãe sorri ao escutar isso. A verdade é que a Diana estava vendo a história sobre uma perspectiva completamente errada. Ela estava se vendo no papel da princesa, e essa não era a moral da história. No presente, a heroína finalmente incapacita a Quimera, e Hades ordena que ela o mate. A Amazona se recusa, alegando que matar por esporte não é algo digno de um deus. Isso insulta Hades. Agora, sem ter outra opção, Diana mata a Quimera, pedindo desculpas pelas suas atitudes. Em lágrimas, a Mulher Maravilha clama por Têmis e Hécate por justiça, e seus olhos brilham em vermelho. Ela ousa assim ameaçar Hades, dizendo que ele não é um deus, e sim apenas um mero guarda de uma prisão. O deus fica chocado com a ousadia de Diana, que responde novamente à sua altura. Ela continua com seus insultos ao Lorde das Trevas, e Hades não consegue compreender como que Diana ficou tão poderosa. Agora, voando, Diana fala que é injusto mantê-la ali. Todo mundo do submundo sabe disso, e exige um acerto de contas, mas não hoje. E agora que a Diana derrotou a Quimera, ela precisa escolher uma porta, exatamente como acontece no livro. Hades explica que há duas portas. Uma oferece a liberdade, e a outra a morte certa. Antes que responda, Hades lembra que se Diana escolher a liberdade, ela jamais poderá ver a sua mãe novamente, até a sua morte. O Senhor das Trevas fala que Cersei perderá sua filha, e a Ilha Selvagem voltará a ser uma pedra estéril. Então, a mãe de Diana chora, e como na história, levemente indica o caminho para a Diana. E era isso. O dilema da princesa era, na verdade, o dilema da Cersei. E a história servia para Cersei entender e também para Mulher Maravilha entender o sacrifício de sua mãe. Era Cersei que tinha que abrir mão do seu amor por sua filha para dar a Diana ao mundo. Diana voa para a porta escolhida e abre agradecendo pela confiança de sua mãe. Só que então, ela pula até o camarote do Hades, que fica confuso com tamanha insolência. Mulher Maravilha fala que quando era criança, comeu uma semente de romã, na qual a própria Perséfone ofereceu. É nisso que a deusa explica que quem come essa semente precisa passar um mês no submundo. Essa é a semente que o Hades fez a Perséfone comer para ela se obrigar a ficar no submundo. Só que no caso da Diana, ela não foi obrigada a comer. Ela entendeu o sacrifício daquilo e escolheu por livre e espontânea vontade. Isso significa que Diana pode voltar ao submundo para ver sua mãe sempre que necessário. No fim, isso é uma grande derrota para Hades, que sai dali indignado e ameaçando Diana, que, claro, revida. Mulher Maravilha se curva diante de Perséfone e diz que nunca poderá pagar essa dívida. Mas a deusa fez o que tinha que fazer e que não poderia separar mãe e filha. Ela fala que a Diana poderá quitar a sua dívida caso realmente faça aquele acerto de contas que prometeu ao Hades. Diana e Cersei retornam para a Ilha Selvagem. As duas refletem sobre como uma ensinou a outra graças à história do livro. Diana não toca na Ilha Selvagem, porque se ela tocar, terá que ficar um mês ali. A Amazona olha bem para sua mãe em lágrimas e fala que derrotou o Tetracídio com a sua arma. E assim, as duas se separam. E que belo final, né? Mas a saga ainda não terminou. Diana retorna à superfície e agora passa um tempo na floresta, se divertindo com outros animais. Uma pomba se aproxima de Diana, que coloca uma mensagem em sua pata. Diana ama todos os animais, até os corvos, mas agora quer pedir algo para todos eles. A Amazona recita uma magia e pede que os pássaros procurem pelas suas irmãs. E assim, eles vão. Enquanto isso, numa base secreta dos Estados Unidos, a diretora Veronica Cale entra numa cela altamente guardada. Essa é a Área 41, da Agência Antiterrorista de Serviços de Emergência. Verônica segue até uma sala especial, e ela se encontra com a Doutora Veneno, que solicitou a presença de Cale por e-mail. A doutora diz que primeiro quer um novo traje, algo que a diretora prometeu há algum tempo, e espera ter em breve após as descobertas
em Gateway City. A Doutora Veneno não quer saber da descoberta da Mulher Maravilha e o que aconteceu lá. Ela quer um novo traje e reclama que não consegue fazer nada direito com esse atual. Mas a Veronica Cale não aceita esse nível de intimidação da Doutora Veneno. E a diretora tá ali para mostrar um aparelho que ela conseguiu por causa da luta da Diana contra o tetracídio. Cale está curiosa para saber como vai ser a reação da Doutora Veneno a esse som, já que ela é incorpórea. E nisso a HQ revela que a Doutora Veneno é basicamente um gás. E gás entre aspas, porque a Doutora Veneno não gosta de ser chamada desse jeito. É como se fosse um insulto. Cale possui em mãos esse dispositivo que emite o som de um tetracídio. Ela entrega o dispositivo para a Veneno estudar mais e criar uma arma com essa tecnologia. A Cale vai embora e espera algum tipo de resultado até o final de semana. Enquanto a diretora se retira, Doutora Veneno debocha do sarcasmo dela. Ao conversar com a agente que observa a Veneno, Cale autoriza que ela possa sair 2 horas, desde que um guarda a acompanhe. E agora, voltamos para a floresta. Steve Trevor explora o local juntamente com Bárbara Minerva e Yetta e guia Candy. Diana pede para eles não tocarem nas pedras. É revelado que a Diana está vivendo ali. E os amigos tentam explicá-lo o conceito de propriedade. Só que a Amazona fala que realmente a terra é dela. E que ela adquiriu com base na sua empresa, a Hecate Holding. Não fica bem claro como que a Diana faz isso, mas fica implícito que ela usou magia. E isso também é importante para mostrar que a Diana sim entende alguns conceitos da era moderna do mundo dos homens. Não precisa ficar explicando, né, o que é propriedade, o que é dinheiro, porque ela entende. Diana pediu para que seus amigos aparecessem ali para entregar algumas ervas. Ela está preparando um feitiço, e como essa magia é complexa, pede 1 minuto de privacidade. Bárbara se retira sob queixas, enquanto que os demais respeitam a decisão da Mulher Maravilha. Então, Diana realiza um ritual, oferecendo o seu sangue. Nessa linda página, Diana clama por várias deusas, e do chão surge o Hierão, a nova casa da Mulher Maravilha. Todos ficam encantados com esse poder da Amazona, e na sequência são convidados para conhecer o local. Só que, do nada, a heroína escuta um zumbido, algo que ninguém mais escuta ali. Preocupada, ela imediatamente voa em direção à origem do som. E assim, ela chega até Gateway City. Diana encontra diversas pessoas correndo de pequenas aranhas robóticas. Elas estão emitindo um som terrível, muito parecido com o som do tetracídio. E pelo jeito, a Doutora Veneno já concluiu aquela arma solicitada pela Veronica Cale. Diana tenta controlar a situação, destruindo individualmente as aranhas. Mas como são muitas, ela precisa de um plano alternativo. Usando sua magia, ela consegue atrair as aranhas em sua direção. O que não é exatamente uma boa ideia, porque ela fica soterrada de tantos robôs. Lembrando que sua mãe ficaria envergonhada de tamanha humilhação, Diana se irrita e voa para se livrar das aranhas. E logo depois gira ao melhor estilo Linda Carter. Diana percebe que a origem do zumbido está vindo de um prédio em construção e vai até lá. E enquanto voa, Diana fica agitada pela audácia de quem quer que tenha planejado algo tão horrível como isso. A Amazona chega com seu olho brilhando, e nisso vemos a Doutora Veneno, que implora por 1 minuto de sua atenção. E na sequência, a vilã fala algo que nem a Diana esperava. Ela sabe como encontrar uma Amazona. Capítulo 2, O Labirinto. Diana primeiro pede que a Veneno desligue as aranhas para conversar, o que a vilã aceita em fazer, mas precisa do seu computador para tanto. A doutora é jogada de volta para dentro do prédio e começa a mexer no seu notebook. Já a heroína, novamente, luta individualmente com cada uma das aranhas. Finalmente, a Doutora Veneno explica sobre a sua situação de ser basicamente uma nuvem tóxica ambulante. Ao escutar isso, a inigualável empatia de Diana entra em ação e se pergunta se isso é culpa do governo, o que a doutora confirma parcialmente. Isso enfurece a Mulher Maravilha, pois vê nesse mundo como as pessoas podem ser más, e isso até que impressiona a Doutora Veneno. A vilã chama de volta as aranhas e explica sobre um labirinto nos níveis mais baixos de onde trabalha. Existe todo tipo de criatura nesse labirinto. A doutora ainda revela que o governo jogou meta-humanos no labirinto, já que não conseguia controlá-los. Ela confirma que uma Amazona estava lá,
antes mesmo do governo aparecer no lugar. A Diana quer as coordenadas desse labirinto. Só que tem um problema. O local é altamente protegido. Mas parece que a Doutora Veneno tá subestimando um pouco a força da Mulher Maravilha. Quando todas as aranhas se reúnem no topo do prédio, a Amazona realiza um tipo de feitiço para enviá-las diretamente ao inferno. Antes de ir embora, a heroína pede para a doutora não fazer nada como isso novamente. E com isso, voltamos pro Hierão. Ao conversar com Steve Trevor, Diana conta que a doutora entregou as coordenadas para a Área 41. O militar avisa que isso é claramente uma armadilha, mas esse não vai ser o primeiro labirinto da Mulher Maravilha. Ela explica que não pode abrir mão dessa possibilidade real de encontrar uma Amazona por lá. E para isso, Steve Trevor não tem como contra-argumentar. Dentro da casa, Candy e Bárbara discutem sobre o memorial de Mantícora. E Diana então explica que, na verdade, é uma devoradora de homens. Ela precisa mostrar com orgulho essa cabeça da criatura para honrá-la no pós-vida. Diana revela que dessa cabeça podem nascer outras 2 cabeças, mas não sabe ao certo se isso é uma lenda ou não. Bárbara pergunta se alguma vez as histórias que ela escutou foram de fato lendas, e para isso Mulher Maravilha responde que nunca. E todo esse negócio da devoradora de homens me parece ser uma preparação de terreno para algo que eles vão fazer no futuro. Enquanto eles conversam, Diana está realizando um tipo de ritual com sangue. Steve pede que ela converse com o tal de Jacob antes de ir, mas a nossa guerreira não vai esperar. Do seu sangue se abre um portal, e Diana entra no labirinto, dizendo que é ela quem abre suas próprias portas. E isso nos leva para mais um flashback de quando Diana era criança. À noite, na Ilha Selvagem, Diana acorda após ter um sonho estranho. Uma moça bonita apareceu em seus sonhos. E isso chama a atenção da Cersei, que pede por mais informações. Era a deusa Ártemis, o que para Cersei não era exatamente um bom sinal, pois, segundo ela, era cedo demais. A deusa Ártemis pediu para Diana encontrá-la ao amanhecer, o que leva a sua mãe até soltar um palavrão. Cersei consegue se controlar e pede para Diana se arrumar. E a menina sai feliz da vida, sem ter noção do que está prestes a enfrentar. De volta ao presente, a Amazona invoca uma magia para guardar sua posição inicial no labirinto, e assim começa a explorar o local. Agora, Diana tem certeza que a Doutora Veneno a trouxe ali com segundas intenções, mas ainda sente que tinha algo sincero no que ela disse. Então, a Amazona escuta um barulho e espia por um buraco na parede. Ela vê um minotauro atacando homens-peixes sem nenhuma piedade. Diana diz chega! E ataca usando seu laço Nêmesis, revelando a real natureza do Minotauro. Ele, na verdade, é um aliado, e Diana o chama de amigo. Os dois se unem para lutar contra as demais criaturas homens-peixe. O Minotauro explica que as criaturas querem uma tal de Petra, que é essa menina que está perdida no labirinto. E Diana logo a reconhece como uma sereia. A Amazona e o Minotauro conseguem derrotar várias criaturas, e depois ela afugenta os monstros com uma forte ameaça. O trio finalmente pode descansar e conversar sobre a situação. A Diana faz questão de oferecer apoio, e o Minotauro revela que o seu nome é Ferdinando. O Minotauro também revela que sempre viveu nesse labirinto, nunca viu o lado de fora. Diana pergunta se há alguma Amazona, e Ferdinando comenta sobre a Cleia, que muitos dizem ser uma Amazona. Cleia é quem controla o labirinto, a chefe dali, digamos assim. E para piorar a situação deles, é justamente a Cleia quem aparece na frente deles. E ao vê-la, Diana tem certeza que ela não é uma Amazona. E de fato, ela não é. A Cleia é conhecida por ser uma Atlante. Cleia está atrás de Petra por um motivo ainda desconhecido. E a Petra parece muito assustada para usar os poderes de sua voz mortal. Por isso, novamente, Diana e Ferdinando unem forças para derrotar as criaturas peixes. Só que essas criaturas possuem uma catapulta. O disparo acerta em cheio o Minotauro, que se posiciona atrás para salvar Diana e Petra. Ferdinando pede para elas irem em frente, e a Diana fala que irá voltar para salvá-lo. Quando o ser mitológico cai, Cleia percebe que as duas já fugiram, e manda todos os seus soldados atrás delas. E Diana corre com toda a velocidade pelo labirinto. E com isso, vamos ter mais um flashback. A Diana criança vestiu uma armadura pela primeira vez. Ver a sua filha pronta para uma luta deixa Cersei um pouco apreensiva. Antes de se despedir, a bruxa pede que ela acredite em si mesma
E a Diana criança fala que não teme os deuses. Do lado de fora, ela se apresenta e uma estranha criatura em formato de pantera aparece. Essa é a deusa Ártemis. A criatura diz que tomará tudo dela e a pequena heroína fala que aceita o que for necessário. Ela realmente não teme nenhum deus, mas hoje não irá lutar. Indignada, a deusa Ártemis fala que na próxima tomará o seu sangue e ossos, e pergunta se isso vai ser o suficiente para ela lutar. A resposta de Diana é que não, e ela é chamada de fraca. Isso não a intimida, que diz que sempre procura uma forma de solucionar problemas sem uma luta. Do nada, a criatura morde o braço direito da pequena, e mesmo assim, ela se recusa a lutar. Perto dali estava uma pequena tartaruga inocente, e a deusa Ártemis percebe e pula para atacá-la. Agora sim, Diana se posiciona e defende a tartaruga, que ordena à deusa que a deixe em paz. E era isso que a Ártemis queria desde o início. Finalmente, a luta entre elas se inicia. E apesar de pequena, Diana é forte e sabe manusear um machado. A porta de Cersei se abre com o vento, e ela sai preocupada com sua filha. A Diana está viva, só que um pouco machucada. A jovem diz que a sua mãe teria orgulho do que ela fez, e apresenta a tartaruga com vida, e dá o nome de Nico a ela. E de fato, a sua mãe está orgulhosa. À noite, Cersei conversa com Hecate, implorando que Ártemis pegue mais leve com Diana. Mas a deusa comenta que não é cedo demais. Na verdade, é tarde demais. Elas precisam preparar Diana para que ela seja uma arma. A Hecate pede para Cersei não confundir sua missão nessa história. E a Cersei não entende. Se era para Diana ser uma arma, por que a fizeram como uma garota doce e gentil? E para isso, Hecate responde que ela é uma garota porque os homens subestimam as mulheres. Ela é gentil porque nenhum monstro poderia entender sua natureza. E acima de tudo, ela é assim, pelo jeito que foi criada. Nunca a entenderão, diz a Hecate. E essa é a maior vantagem. A deusa lamenta o método de treino, mas precisam improvisar com o que eles têm. Enfim, ela se despede de Cersei, pedindo para ter fé, pois o treinamento está só começando. Cara, é impressionante como todos os flashbacks dessa HQ ajudam a desenvolver muito bem a Diana. Essa personagem que sim é uma guerreira, mas tem como princípio resolver as coisas sem lutar. É sempre uma construção de personagem muito bem feito. De volta ao presente, Diana conta que não está levando Petra ao seu esconderijo. Na verdade, está tirando ela dali. A Amazona consegue sentir o cheiro do seu sinalizador, que ela deixou lá na entrada do labirinto. E finalmente, as duas chegam ao local. Mulher Maravilha abre o portal e permite que Petra atravesse sozinha. Os amigos ficam confusos com essa criança e não sabem nem dizer se não é a própria Diana ali. Falando nela, a Mulher Maravilha permaneceu no labirinto e pode focar agora no resgate do Ferdinando. Então, um poderoso alucinógeno é lançado ao seu redor. A heroína tenta escapar, mas não dá certo e começa a ter alucinações. 3 monstros surgem e Diana tenta fugir. Só que ela não consegue mais distinguir o que é real e o que é ilusão. E quando ela percebe, aparece no que tudo indica ser a sala de trono da Rainha Cleia. A vilã ordena que seus peixes-homens derrubem Diana no seu poço. E pouco a pouco, Diana se recupera do alucinógeno e recobra sua consciência bem no momento em que um cientista é jogado no poço também. A Amazona pula no poço para salvar essa pessoa desconhecida, nesse painel maneiraço demais. O homem é salvo, mas agora eles estão realmente perdidos. E quando Diana percebe, uma estranha criatura de fogo aparece ao seu lado. E essa criatura pode até ser um humano, mas a Diana ainda não está conseguindo reconhecer por conta do alucinógeno. Percebendo que pode matar alguém inocente, ela interrompe a luta jogando seu martelo no chão. Mesmo não conseguindo entender o que ela fala, Diana recita um feitiço que a derruba na hora. E tudo isso para evitar que ela matasse alguém. Enfim, vemos que a criatura é na verdade uma mulher, e que segura Diana em seus braços e ajuda o cientista a fugir. Nesse momento, vamos para mais um flashback. A Diana conversa com a deusa Ártemis e pede desculpas por ser desse jeito, como se realmente fosse fraca. Mas é justamente o contrário. A Diana encanta a deusa, só que ela a deixa confusa. Todos os seus discípulos são como ela, mas Diana não. De certa forma, é bom Diana não ser como ela, porque mostra que ela tem um pedacinho de cada uma das deusas. É gentil, esperta e criativa.
A pequena é orientada pela deusa a invocar uma magia nessa pedra e depois jogá-la no mar para que uma hidra ame essa pedra. Logo depois, Diana é orientada pela deusa a buscar a pedra da hidra. E a garota escolhe o seu machado para levar consigo, o que surpreende a deusa. Ela espera pacientemente a criança concluir a tarefa, até que finalmente Diana recupera a esfera brilhante. E a deusa reconhece que talvez a Diana seja um pouco parecida com a Ártemis. Acontece que a Ártemis acha que a Diana matou a tal da hidra, mas não foi nada disso que aconteceu. Diana, na verdade, fez uma barganha. Trocou o machado pela esfera, deixando novamente a deusa surpresa. De volta ao presente, a Amazona acorda ao lado daquela mulher e do cientista. Ela se apresenta como Diana de Temícera, uma amazona. E a mulher que resgatou a Diana não acredita, fica em choque. Isso porque o seu nome é Io, e ela de fato é uma amazona. E revela que o nome da mãe amazona da Diana é Hipólita. Para Io, isso é um milagre, e se ajoelha perante a princesa. Só que para Diana, o milagre é a Io. E as duas se abraçam. Diana conta rapidamente sua história e percebe que Io tem marcado na sua pele o próprio mapa do labirinto. A Io caiu nesse labirinto muitos anos atrás enquanto lutava numa batalha. E a Diana acha que esse mapa vai ser útil para resgatar o Ferdinando. Ao falar o nome do Minotauro, Io comenta que Ferdinando já salvou muitas pessoas. E apresenta uma área do labirinto com várias pessoas resgatadas pela criatura mitológica. Essa área se chama Nova Esperança e fica logo abaixo do labirinto. É onde os fugitivos de Cleia tentam sobreviver. Atualmente, eles tentam escavar túneis para fugir da tirania de Cleia. As duas utilizam esses túneis para voltar ao labirinto. O mais perto que chegaram de fugir foi com um túnel que ligava ao mar, mas Io decidiu não abri-lo, porque tinha medo que os demais fossem morrer afogados. Ao escutar isso, Diana percebe o quão honrada é Io, e isso a enche de orgulho, pois é uma prova que as outras Amazonas também são mulheres respeitáveis. Elas retornam até a entrada do poço, e a Diana orienta Io a fugir com todos os sobreviventes até a entrada que ela criou. A Diana promete que todos irão sair desse labirinto com vida. Depois, a Mulher Maravilha pega umas amostras das rosas para criar um antídoto aos alucinógenos. Enfim, as duas se despedem com um grande abraço. Diana apenas diz para Io que caso ela encontre Hipólita, para dizer que ela ama todas as suas irmãs. Após a Io partir, a heroína conversa com um ser que vive no labirinto e pede a sua ajuda. Mulher Maravilha então pula para fora do poço, retornando ao nível acima, na sala do trono de Cleia, que imediatamente ordena que a matem. Só que Diana é mais rápido e convoca uma magia que restaura as forças de Ferdinando. Uma luta se inicia com Cleia, e as duas parecem estar niveladas. A Mulher Maravilha é arremessada para a parede, e fala que tem uma oferta à rainha. Só que Cleia não quer saber de conversa, e enfia o seu tridente na barriga da Amazona, perguntando onde está a sua sereia. E é nesse momento que a HQ vai aproveitar para mostrar como que tá a Petra. Steve e os demais a levaram até um lago perto do Hierão. A ideia veio de Bárbara Minerva, e de fato dá certo. Petra se recupera totalmente na água, mas nisso é revelado sua verdadeira identidade como sereia. De volta a Diana, ela está bem, apesar de ter um tridente grudado em seu peito. A heroína então joga esse tridente no fundo daquele poço. A rainha, claro que não gosta disso, mas fala que poderá recuperar sua arma depois. Só que então, do poço surge aquela forma de água e se gruda ao braço da Diana, formando um tridente. E a Diana não está segurando qualquer tridente. Esse é o tridente de Poseidon. Capítulo 3. Fuga. Diana explica que o tridente de Poseidon possui mente própria, e ela agradece que ambos estão alinhados com o mesmo objetivo. É o próprio tridente quem revela para Diana que Cleia é Atlante, o que a faz questionar se a cidade de Atlantis ainda existe. Graças a essa arma divina, Mulher Maravilha consegue facilmente derrotar todos os peixes-homens sem machucar Ferdinando. Só que então, ela leva um poderoso soco na cara de Cleia, que está pé da vida por tudo que Diana tirou dela. Mas a Amazona lembra que nada dessas coisas realmente lhe pertenciam. Caída, Mulher Maravilha pega uma pedra e realiza uma magia para a mesma encontrar Io, e manda o sinal de fuga. A pedra então sai em direção a Io, e Diana pede para o Ferdinando segui-la. Os dois se despedem,
Mas a Diana sabe que esse não é um adeus em definitivo. O problema é que agora ela não tem mais energia mágica e conta só com suas próprias forças para derrotar os peixes. Ela não só precisa enfrentar os lacaios, mas como a própria Clea. Enfim, ela se irrita e diz que vai acabar com isso, invocando o tridente na sua mão. Só que Clea realmente se mostra bem mais poderosa do que Diana esperava, e consegue segurar o seu pescoço. Enquanto isso, Ferdinando chega até a saída criada pela Diana, e se encontra com os demais fugitivos. O Minotauro explica o que está acontecendo, e é conduzido pela Io até o portal. E ele poderá ver pela primeira vez como é o mundo além do labirinto. Contudo, Ferdinando não é bem recebido do outro lado, já que ao entrar, se depara com um som terrível vindo do lado de fora. É Petra, que está completamente assustada após retornar à sua forma de sereia. Ferdinando se aproxima como um verdadeiro pai e ajuda ela a se acalmar. E esse é um problema a menos. Agora retornamos para Diana. Clea diz que estava tudo indo muito bem até a Diana chegar, o que a Amazona discorda. Não estava. Afinal, Clea estava afastada do seu ambiente natural e comia os próprios membros dos peixes para sobreviver. Aqui a HQ deixa bem claro que a Mulher Maravilha se importa com Clea. Ela tem empatia pela vilã e quer ajudá-la. Nesse momento, o poço começa a encher de água. Isso faz parte do plano da Diana de inundar o labirinto. É nisso que Clea percebe o que a Diana fez. Ela abriu uma saída para o mar. A heroína fala que ela poderá voltar para sua casa. Não precisará mais ser um monstro. Só que caso ela continue sendo um monstro do lado de fora, aí sim a Mulher Maravilha será bem menos complacente. Clea e os peixes-homens seguem Diana até a saída que leva para o mar. Enquanto isso, Io comenta que está na hora de todos irem embora, porque a água está alcançando aquele nível. Ela atravessa o portal, mas do nada, uma forte magia a ataca, e parece que Io vira pó. E com isso, voltamos para a Mulher Maravilha. Ela sai do mar perto da baía de Gateway City. A população logo se reúne e começa a tirar fotos dela. O que importa é que Clea e os outros estão livres, e Diana concluiu sua missão. Ela vai até o Hierão e imediatamente pergunta sobre sua irmã Amazona. Steve e Candy explicam o que aconteceu e como ela simplesmente sumiu ao atravessar o portal. Diana então reza para Hecate, pedindo algum tipo de sinal, e quase que imediatamente surge um dos pombos de Diana, e que entrega um ramo de flores. Para a Amazona, isso é o suficiente. Cortamos para esse templo grego, e Io, na verdade, não morreu, e sim foi transportada para esse lugar. Imediatamente, alguém a reconhece. É a rainha Hipólita. E Io se curva diante dela. A irmã revela que viu ela, viu Diana, e Hipólita abre um enorme sorriso e pede para que se toquem os sinos, porque Diana está viva. E ela grita para toda Temícera ouvir. E cara, que final maravilhoso esse. Descobri que Temícera realmente existe no universo absoluto e elas estavam sofrendo com a própria ausência da Diana desde criança. Caraca, é um final bem emocionante. Mas calma aí que a HQ ainda não terminou. Ainda tem mais uma reviravolta. E essa é das grandes. Na área 41, Cale conta à Doutora Veneno o que aconteceu no labirinto. A diretora está indignada, perdeu todos os seus ativos e pede uma boa explicação da Doutora Veneno, já que tudo isso, bem, era a sua ideia. E a única coisa que a Doutora Veneno fala é que ela precisa de um novo traje, tanto quanto Cale precisa dela. Mas a diretora discorda e sai dessa cela. A verdade é que essa não é a única cela da área 41. Existe uma área de contenção para vários ativos ainda mais perigosos. A Cale autoriza que a Doutora Veneno tenha sim um novo traje e que vai movê-la para um projeto chamado ES1. Depois, a diretora caminha pelas celas de contenção e podemos ver algumas vilãs da Mulher Maravilha. Ela para na cela da Zatanna, completamente aprisionada, como se fosse o Hannibal Lecter. Cale diz que ela vai sair para caçar uma bruxa. E aqui termina essa terceira saga da Mulher Maravilha Absoluto. Vimos nesse vídeo a saga do Inferno, que tem 2 edições e que foi muito boa, e a saga do Labirinto, que também foi muito boa, com esse final maravilhoso. Mulher Maravilha Absoluto continua sendo uma das melhores HQs do universo absoluto. Algumas pessoas podem até dizer que é uma das melhores runs da história da Mulher Maravilha. Olha, eu não li todas as runs da Mulher Maravilha, então eu não posso falar uma frase dessa, mas
é realmente uma HQ muito, muito boa, muito acima da média. Mas é só a minha opinião. Comentem aqui o que vocês acharam dessa saga e se vocês querem mais vídeos do Universo Absoluto. E no mais, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado e vocês estão ligados, dá-lhe DC. E esse foi o vídeo das sagas da Mulher Maravilha Absolute. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.